Senhor, alunos da EBD CNV Cristo, esta é a segunda aula sobre a onisciência de Deus. Eu quero abordar, além da questão da onisciência de Deus, eu quero abordar a questão do livre-arbítrio. Onisciência vezes livre-arbítrio. Nós vamos discorrer de forma prática, mas é uma síntese. Evidentemente não tem como a gente fazer isso num vídeo de uma... Até tem como fazer, mas não é esse o propósito. O propósito é pegar os principais pontos para então que você que faltou a aula aí possa se inteirar com relação ao que foi dado na sala de aula, ok? A onisciência de Deus, sua definição segundo Berkhoff, ele define o conhecimento de Deus como aquela perfeição divina por meio do qual ele, em uma maneira completamente singular, conhece-se a si mesmo e conhece todas as coisas possíveis e reais em um ato simplíssimo e eterno. Ou seja, Deus é conhecedor de todas as coisas, mas de uma forma natural, não de uma forma examinativa, não de uma forma em que ele vai adquirir algum conhecimento, mas nele habita todo o conhecimento. É de uma forma simplória. Para nós, o conhecimento requer estudo, requer labuta, requer tantas outras coisas, né? Renúncia. Para Deus é de uma forma simples, porque ele é detentor do conhecimento grandioso de todas as coisas, de todos os seres. Então, o conhecimento de Deus ele pode ter vários nomes, o conhecimento de Deus, dependendo do objeto conhecido. Por exemplo, com respeito aos fatos presentes, pode ser chamado simplesmente de visão. Com respeito ao passado, ele pode ser chamado de memória. Com respeito ao futuro pode ser chamado de presciência, mas com respeito à universalidade dos objetos, aí sim ele pode ser chamado de onisciência, tá bom? As características do conhecimento de Deus. Queridos, embora haja uma similaridade do conhecimento de Deus com o nosso conhecimento, esse conhecimento difere grandemente em todos os sentidos. Com relação ao conhecimento de Deus, a primeira característica que eu quero ressaltar aqui é que o conhecimento de Deus ele é abrangente. Abrangente por quê? Porque Deus conhece todas as coisas em todas as circunstâncias. Nada escapa do seu conhecimento. Ele conhece os pensamentos dos anjos, dos homens, o que os homens vão fazer, tudo que há nele, o que ele está pensando, o que vai pensar, o que vai falar. Nós conhecemos um pouquinho dos anjos, um pouquinho de Deus, um pouquinho de uma coisa ali e tal. Deus não, ele é detentor de todo o conhecimento na sua abrangência. Deus não só conhece todas as coisas, mas ele conhece a si mesmo. Ele é conhecedor, da criação e do seu próprio ser. Ele conhece a si mesmo, ele conhece as suas operações, todas as criaturas, os pensamentos, o entendimento. Aliás, o entendimento de Deus ele está acima de todo entendimento. Sua mente está acima de todas as mentes. Por isso ele é a luz das luzes, ok? Uma segunda característica, que além do conhecimento de Deus ser abrangente, o conhecimento de Deus é exaustivo. Além dele conhecer todas as coisas, todos os empreendimentos, Deus tem um conhecimento exaustivo de todos eles. Ou seja, ele conhece as coisas na sua totalidade. Não parcialmente, mas na sua totalidade. O homem pode ter um conhecimento exaustivo? Pode sim. Por exemplo, o homem pode conhecer muito bem de matemática, de informática, e ele ter um conhecimento exaustivo, e ser detentor de um grande conhecimento ali, isso grande, de uma forma precisa ali. Porém,
o conhecimento de Deus, ele é muito mais além do que um simples conhecimento exaustivo. Mas Deus é detentor desse conhecimento que o homem pode ter, que nós temos em estudar determinadas coisas. Deus conhece tudo, todas essas coisas. Então o conhecimento dele é exaustivo. Ele conhece profundo a matemática, ele conhece na sua totalidade completa o português, ele conhece a ciência, ele conhece a informática, ele conhece todas as coisas, porque ele é detentor de todo o conhecimento. Terceira coisa, o conhecimento de Deus é infinito. Ou seja, além de possuir um conhecimento exaustivo de tudo que existe, né, que são obras finitas, o conhecimento exaustivo é do homem, o seu conhecimento ele é infinito, ou seja, transcende as coisas criadas. Então, por exemplo, Deus não só é detentor do conhecimento exaustivo, mas ele é detentor do conhecimento infinito, ou seja, algo que o homem não pode chegar a ter. Por exemplo, Santos Dumont. Santos Dumont foi o criador do avião, ok? Esse homem fabrica então o primeiro avião. Mas ele na sua época poderia ser com certeza um detentor do conhecimento da questão da aeronave. Na época, não sei se era o melhor, mas poderia ser o melhor porque ele que criou o avião. Então ele tem um conhecimento exaustivo de como se opera, de como se fabricou aquele avião. Porém, o seu conhecimento exaustivo, ele é um conhecimento finito. Por quê? Porque parou por ali. Santos Dumont já foi. E hoje existem outras pessoas que têm um conhecimento sobre aeronaves muito superior a Santos Dumont. Muito superior. Se for comparar a aeronave que Santos Dumont fez com as que existem hoje, não há nem comparação. Não é isso? Então, por quê? Porque veio alguém com as gerações que teve um conhecimento superior ao de Santos Dumont. Confere comigo? Porém, Deus não. O conhecimento de Deus, ele não é finito, ele é infinito. Deus conhece as coisas exaustivamente, porém, ele vai mais além. O conhecimento dele é transcendente, é muito mais além. Ou seja, o conhecimento de Deus, ele é infinito. Ok? Nesse sentido, pode-se inferir que esse é o conhecimento que Deus possui de si próprio. Assim como ele é infinito, também o é o seu conhecimento. Uma quarta característica do conhecimento de Deus é que ele tem um conhecimento arquetípico. Arquetípico. E o que é um conhecimento arquetípico? Significa que Deus conhece o universo como ele existiu em sua própria e eterna ideia, antes que viesse a existir como realidade finita no tempo e no espaço. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro Soberania de Deus, eu acho, né? Ele fala isso. O conhecimento de Deus não é o nosso conhecimento, né? O conhecimento de Deus não é obtido de fora, o conhecimento de Deus é caracterizado por absoluta perfeição. Deus não adquire conhecimento, o conhecimento já está nele. Nós não, nós temos que adquirir conhecimento. À medida que passa o tempo, nós vamos estudando uma coisa ali, estudando, vivendo, né, crescendo e vamos aprendendo, vamos amadurecendo, conhecendo mais as coisas. Deus não. Deus não aumenta em conhecimento. Ninguém pode acrescentar, Deus não é pego de surpresa, o conhecimento já está em Deus. E uma quinta coisa é que o conhecimento de Deus ele é intuitivo, ou seja, Deus não usa instrumentos para conhecer alguma coisa. Deus não possui conhecimento a posteriori, ou seja, que é próprio de nós, dos seres finitos. Nenhum conhecimento de Deus foi dito, né? Nenhum conhecimento de Deus é adquirido, né? Ou seja, o conhecimento já está nele. O conhecimento de Deus é intuitivo, ou seja, todo saber, tudo que existe, tudo que foi feito, tudo que foi criado, né, veio da ideia primária, eterna, de um Deus que é detentor e conhecedor de
todas as coisas. Maravilhoso isso, né? Queridos, eu também gostaria de falar do livre-arbítrio do homem. Nós estamos falando sobre a onisciência de Deus, e a onisciência de Deus ela vai de encontro à questão da abordagem sobre o livre-arbítrio. Então vamos definir primeiramente o que é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da sua própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Vou repetir. A possibilidade de decidir, escolher em função da sua própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então isso é o livre-arbítrio. O ser humano ele foi criado com um livre-arbítrio, ou seja, Adão e Eva foram criados com livre-arbítrio. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, queridos, o homem tinha a livre escolha, o livre arbítrio para escolher aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus então proclamou para o homem, né? Por quê? Porque o homem não tinha pecado. O pecado não estava presente no homem, ou seja, o homem tinha a liberdade pura de obedecer à ordem de Deus. Mas o homem não quis, não fez, né? E isso configura esse fato de o homem ter a sua pureza, de não conhecer o mal, isso configura que o homem tinha um livre arbítrio de escolher pelo bem, já que ele não conhecia o mal, ele não era inclinado para o mal, não é isso? Então isso configura o livre-arbítrio que o homem tinha desde o início. Deus deu a opção dele escolher. Agora, quando o homem peca, quando o homem escolhe livremente desobedecer a Deus, o ser humano perde então esta capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Ou seja, após a entrada do pecado no mundo, percebemos claramente que há a penalidade imposta por Deus, no caso da desobediência, né? A desobediência ela passa então a vigorar. O homem passa então a ter perdas, né? Entra a morte, entra ali a morte física, a morte espiritual, e o homem então passa a ter uma condição de pecador, inclinado ao pecado, né? Isso a gente vê isso também lá no livro de Gênesis. Deus então expulsa o homem ali do jardim para que esse homem não comesse da árvore da vida e assim vivesse eternamente em pecado. Hoje o homem ele é inclinado ao pecado, né? Isso a gente vê, por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, logo na sequência, a gente vê o pecado agindo no coração do homem quando Caim ele assassina o seu próprio irmão, né? Caim mata Abel. Então a gente já vê o pecado generalizando o mal dentro do coração do homem. E a pergunta é: quando o homem se converte a Deus, quando Deus então traz o homem para os seus caminhos, o livre-arbítrio ele é restaurado? Alguns pensam assim, alguns entendem, né, que quando somos reconciliados com Deus, o livre-arbítrio é restaurado. Não é verdade, o livre-arbítrio não é restaurado. Temos a ajuda de Deus para vencer as tentações, vencer os pecados, vencer a luta contra o mundo, porém a nossa carne continua se inclinando para o mal. Por isso a Bíblia chama, né, de uma luta interna que há entre a carne e o espírito, né? A carne quer fazer o homem pecar, mas o Espírito de Deus, né, está se unindo com o nosso espírito para então fazer a vontade de Deus. Paulo ele
ele era tremendo. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 9, ele fala a respeito disso. Ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha só, porque não faço o bem que prefiro. Ou seja, Paulo queria fazer o bem, mas ele como nós, era inclinado ao pecado, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, nós podemos ver isso na prática. Na prática nós podemos ver isso. Ok, queridos? Outra pergunta que nós podemos levantar aqui mas nós não temos uma liberdade, o livre-arbítrio de escolher coisas? Como é que não existe o livre-arbítrio? Queridos, o Adão e Eva, ele tinha o verdadeiro livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, de escolher sem ser inclinado ao pecado, sem ter nada interno que o levasse a fazer aquilo que ele não queria. Isso é o livre-arbítrio. O que o homem tem, segundo a teologia, que ele escolhe entre uma roupa e outra, entre uma cor e outra, ir para a esquerda ou para a direita, ir para o trabalho ou voltar, é o que na teologia chama de livre agência. Ou seja, o homem tem escolhas cotidianas que não tem a ver diretamente com a nossa natureza humana pecaminosa. Ok? Qual sapato eu vou colocar, que horas eu vou me acordar. Um juiz, por exemplo, que ele não é crente, que não é uma pessoa religiosa, vamos dizer assim, mas ele tem capacidade de decidir com razão e com justiça. Não é isso? Então o homem, ele tem a sua livre agência de decidir as coisas, não é isso? Porém, esse mesmo homem, ele não tem de maneira nenhuma a capacidade de decidir, de se voltar-se para Deus por si mesmo, a não ser que o próprio Deus regenere esse homem, justifique esse homem e coloque nele a sementezinha da fé, para que esse homem então comece a buscar as coisas do Senhor, tá bom? As escolhas que estão inclusas no livre-arbítrio são as escolhas relacionadas a exercer plenamente e livremente o bem e a ter a capacidade de se aproximar de Deus por nós mesmos. Ou seja, antes o homem tinha a capacidade de se aproximar de Deus por ele mesmo, porque ele era puro. Ele tinha capacidade. Você vê que quando o homem peca, a primeira coisa que o homem faz é se esconder. Ou seja, o homem pecaminoso, ele foge da presença de Deus, ele não consegue mais ir a Deus. Mas aí Deus foi até o encontro do homem e Deus então veste o homem, porque o homem estava nu. A mesma forma hoje, é uma figura dos dias de hoje. O que é que Cristo faz? O homem ainda continua pecaminoso e fugindo da presença de Deus. O homem não quer saber de Deus. O homem não quer saber do Evangelho. O homem não quer saber de nada relacionado às coisas de Deus. Ele se esconde de Deus. Mas é aí que Jesus faz. Vai de encontro àquele homem. Cuida daquele homem, regenera aquele homem, ressuscita aquele homem da morte. E a partir dali aquele homem passa a ser um ser que está sendo transformado segundo a imagem e semelhança de Deus. Tá ok? Então, queridos, a onisciência de Deus, ela bota por terra a questão do livre-arbítrio. Porque se o homem é livre para decidir as coisas, logo Deus primeiramente não tem controle sobre o homem. Quem faz o destino é o homem e não Deus. E se Deus é onisciente e conhece tudo o que vai acontecer, então o que é que deduzimos com isso? Que o livre-arbítrio não existe, porque Deus já conhece tudo o que vai acontecer. E se ele conhece o que vai acontecer, logo o homem não pode decidir nada. Então, por exemplo, se o Augusto, o reverendo Augusto Nicodemos, ele dá uma analogia, ele faz uma comparação com uma história. Ele diz: se um homem vai comprar um sorvete de manga, e ele vai lá na sorveteria e compra um sorvete de manga, e Deus antecipadamente já sabia que ele ia comprar um sorvete de manga, por Deus saber que ele vai comprar o sorvete de manga, ele de maneira nenhuma ele poderia ir na sorveteria e comprar um sorvete, sei lá, de goiaba.
Então, logo que, se Deus sabe o que ele ia fazer, logo ele não tem livre arbítrio. Por quê? Porque Deus já conhecia o que ele vai fazer. Ou seja, Deus ele conhece o futuro de uma forma precisa. Ele não conhece o abstrato, o que pode ser. Deus não conhece suposição, Deus conhece fatos. Então, se Deus conhece fatos, o que realmente vai acontecer, então logo o livre-arbítrio não existe. Não existe. O homem hoje ele é inclinado ao pecado. Para ele se voltar para Deus é preciso que um agente, né, isso externo, que é Deus, entre internamente no coração desse homem, dê força a ele, revigore. É o que a Bíblia chama de novo nascimento. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: é preciso nascer de novo. Ou seja, o homem passa a nascer novamente, agora desta vez por Deus e para Deus, e a partir daquele momento o homem passa a ter uma visão das coisas espirituais. Ele vai continuar pecador, sim, porém um pecador perdoado. Ele vai continuar fazendo coisas erradas? Sim, mas Deus perdoa. Ele vai continuar optando muitas vezes por fazer as coisas erradas? Com certeza, porém ele vai ter um orientador ajudando ele em todas as coisas. Então, queridos, o crente não é um ET. O crente é uma pessoa normal, porém uma pessoa redimida, cuidada, lavada, apacentada pelo o Senhor dos senhores. Então, o livre-arbítrio é mais uma mentira que ensinaram aí. Querido, se você tem um livre-arbítrio, então eu desafio a você a parar de pecar. Se você tem domínio sobre todas as coisas na sua vida, pare de pecar então. Pare de pecar. Se você parar de pecar, eu mudo então a minha crença teológica. O homem é inclinado ao pecado. As suas decisões por Deus é inclinado ao mal, é inclinado ao pecado, é inclinado a se afastar de Deus. A não ser que o Senhor entre na minha vida, na tua vida e mude a situação e nos dê a condição de assim crescer na graça e no conhecimento e na busca do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Um abraço e que Jesus te ilumine fortemente. Queridos alunos, próxima aula vamos ver a onisciência de Deus na pessoa de Cristo, ok? Forte abraço, Deus te abençoe.